Informativa. Eu sou o professor Genival Sá e nesse vídeo eu trago para você mais novidades sobre a corrente elétrica. Nós já fizemos aí um primeiro vídeo onde eu comecei a explicar a ideia de corrente elétrica e lá nesse vídeo tem exatamente a definição e como você calcular a corrente elétrica que atravessa um condutor. Belezinha? Tranquilidade total? Então vamos lá. E nesta aula nós vamos falar um pouco sobre a forma de corrente elétrica, vamos falar dos tipos de corrente elétrica e da continuidade da corrente elétrica e vamos fazer um exemplo bem rapidinho para você se aperfeiçoar. Beleza? Então olha só, forma de corrente elétrica é o primeiro tópico que nós vamos estudar hoje. Então está aqui, ó. Quando você tem o gráfico da corrente em função do tempo, você vai ter lá a curva da corrente, né? Formada a partir dos pontos dos valores de I e dos valores de T. E você vai ter um gráfico desse tipo, que aí vai depender do tipo de elemento que você está trabalhando, do tipo de dispositivo onde essa corrente está atravessando. Mas, no geral, nós vamos ter aqui no gráfico corrente em função do tempo, a área, essa áreazinha aqui, ó, compreendida entre dois intervalos de tempo, essa área vai ser numericamente igual à carga que atravessou o dispositivo, ou seja, a carga através da qual foi gerada a corrente. Isso porque, olha só, no vídeo 1 nós vimos que a corrente ela é exatamente dada como sendo o módulo da carga dividido pelo intervalo de tempo. A gente viu isso aí. Aí veja que se você multiplicar aqui, ó, se você multiplicar o I vezes o ΔT, o I vezes o ΔT, você vai ter exatamente o módulo da carga. Então aqui, ó, o I em função do tempo, essa área aqui, compreendida, né? Entre os tempos e os valores de I, vai ser numericamente igual à carga. Beleza? No final desse vídeo nós vamos fazer um exemplozinho para você entender melhor isso aqui. Agora, vem comigo aqui nos outros detalhes. Olha só. Classificação das correntes elétricas quanto à forma de onda. Gente, a corrente elétrica ela provoca ondas. E aí, dependendo do tipo de onda que ela gera, nós vamos ter a classificação desta corrente. Então, primeiro tipo, corrente contínua. Está aqui o gráficozinho, ó. O gráficozinho, a forma de onda da corrente contínua é um gráficozinho desse tipo. Está aqui o tempo, está aqui o gráfico da corrente. Essa corrente ela vai ter sentido constante, né? Os elétrons vão se movimentar no mesmo sentido e ela vai ter também uma intensidade ali contínua, tá certo? Então o gráficozinho é desse tipo. Quando você vê um gráfico assim, você já vai saber que essa corrente é contínua, tá certo? Corrente pulsante é um gráfico desse tipo, tá aqui, ó. A corrente pulsante, ela vai variar entre um mínimo e um máximo, mas ela vai ter o mesmo sentido, ou seja, no gráfico I vezes T, um gráfico desse tipo, I vezes T, gente, a corrente ela muda de sentido quando ela estiver representada num quadrante e no outro. Aí significa dizer que ela está mudando de sentido. Quando ela está representada somente em um quadrante, eu digo que ela tem o mesmo sentido. Como é o caso dessa aqui, a corrente contínua tem o mesmo sentido, por isso ela é representada somente aqui. A corrente pulsante também tem o mesmo sentido, mas ela é através de pulsos, né, de intervalos. Então ela vai de um valor mínimo a um valor máximo. E ela pode ser representada por essa pulsação ou por essa daqui, ó. Mesmo sentido, mais um valor máximo, mesmo sentido, valor mínimo, ou seja, é uma pulsação, tá certo? Mas o sentido sendo o mesmo. E, por último, a corrente alternada. Então, a corrente alternada, ela muda de sentido. Por isso que ela é representada no primeiro quadrante, no segundo quadrante aqui do gráfico. Então, o gráfico I vezes T de uma corrente alternada, a corrente alternada ela também vai ter, esses valores aqui, ó, de mudança de sentido. Ou seja, ela faz uma pulsação, né, nesse sentido, e aqui embaixo significa dizer que ela trocou o sentido de vibração. Tá certo? Então, pode ser representada assim ou dessa forma. Tá ok? Então, voltando a repetir, né? Quando ela está representada no quadrante de
cima e no quadrante de baixo, aqui do gráfico, quer dizer que ela é alternada, que ela está mudando de sentido. Já essa daqui não mudou de sentido, mas é pulsante, tem um valor máximo e um valor mínimo, tá certo? E essa aqui não mudou de sentido e é contínua, ou seja, tem sempre o mesmo valor. Beleza? Gente, olha só. Corrente contínua, a diferença dela para alternada é o seguinte, que na corrente contínua, se isso aqui for o fio condutor, os elétrons, a gente já viu lá no vídeo 1, quem não viu, acessa lá o vídeo para assistir. Na corrente contínua, você tem os elétrons e eles têm um sentido único de movimentação. Eles se movimentam numa direção no sentido ordenado, de forma ordenada. Já a corrente alternada, esses elétrons eles não se movimentam, eles vão apenas vibrar em torno de suas posições. Ou seja, tem hora que ele vai vibrar para a direita e hora ele vai vibrar para a esquerda. Então é como se ele tentasse se movimentar para um lado e depois para o outro. Por isso que a gente diz que ele mudou de sentido, né? Aqui, acima e abaixo, é como se hora fosse para a direita, hora fosse para a esquerda, ou hora fosse para cima, hora para baixo. É dessa forma que a gente representa uma corrente alternada. Corrente alternada, geralmente é o tipo de corrente mais comum que a gente trabalha, né? Para a corrente que tem na instalação da nossa casa, nas tomadas. Quando a gente liga um aparelho lá, que é a corrente suja, essa corrente é um tipo de corrente alternada. Beleza? Continuidade da corrente elétrica. Esse assunto aqui também é interessante, porque às vezes cai em questões teóricas. O que quer dizer a continuidade da corrente elétrica? Quer dizer o seguinte, quando um fio está sendo atravessado por uma certa corrente elétrica, independentemente das imperfeições desse fio, essa corrente ela vai se manter constante, ela vai ter a mesma intensidade para termos teóricos, tá certo? Então, olha só, aqui eu fiz a representação de um fio, né, da secção de um fio, sendo que eu coloquei aqui uma parte mais grossa e uma parte mais fina, para ilustrar isso aí para vocês. Então, se eu tenho aqui esse fio, né, vamos pôr esse pincel aqui, se ele tiver uma parte aqui mais grossa e uma mais fina, mas se ele estiver sendo atravessado por uma corrente, essa corrente ela não vai aumentar quando ele atravessar a seção maior, nem diminuir, ela vai permanecer a mesma. Então, daqui, ó, secção 1 é maior, secção 2 é menor, mais apertadinha, mas a corrente que passa aqui é a mesma que passa aqui, tá certo? Então, I1 é igual a I2. Então, cuidado, não se deixe enganar com pegadinhas, né? Porque de repente você pode confundir, a questão pode lhe induzir ao erro, né? De você achar, a seção aqui do fio é mais grossa, então, se na mais fina passa 5 amperes, na mais grossa vai passar 10? Não, não é bem assim, tá certo? Se é o mesmo fio, se trata do mesmo fio, independentemente das imperfeições na sua forma, a corrente será a mesma. Outro detalhe importante, dentro do mesmo assunto de continuidade, se eu tiver um fio, tá certo? E ele estiver sendo atravessado por uma corrente, e aí eu dividir esse fio, né? A corrente está indo aqui num fio só, aí você divide esse fio. Pode ser em 2, 3 e 4, independentemente disso. Dividiu, quando você dividiu, essa corrente também vai se dividir. Só que a continuidade permanece, ou seja, ela tem que ser conservada. Então, se você tem esse fio aqui, e ele foi dividido em duas partes, aí essa corrente I, que vinha no condutor, vai se dividir. Uma parte vai para um ramal e outra parte para o outro. Só que ela se conserva. Ou seja, se você somar I1 mais I2, tem que dar igual a I, exatamente devido à continuidade. Tranquilo? Beleza? Então, tenha cuidado com isso daí. Observe a ideia da continuidade da corrente, porque quando ela passa em um fio, ela é sempre a mesma, independentemente se houve mudança na espessura do fio. E quando o fio é dividido, essa corrente se divide, mas a soma das correntes tem que ser igual à corrente que vinha antes, já no fio. Tranquilo? Fica aí que nós vamos fazer um exemplo agora para aplicar a ideia da forma de corrente. Pronto, gente? Aí está o exemplo. Nós vamos fazer agora para aplicar a ideia do gráfico da corrente elétrica. Então, veja só. No gráfico abaixo, determine, item A, o módulo da carga elétrica total que passa por uma secção transversal do condutor nos 8 segundos. E B, a intensidade média
de corrente elétrica nesse intervalo de tempo, ou seja, nos mesmos 8 segundos. E esse gráfico é o gráfico, né, gerado a partir da corrente que atravessou um condutor, tá certo? Então, aqui nós temos a corrente em amperes, o tempo em segundos, e aqui está, né? Esse gráfico aqui, obviamente, aqui é 10, né? E aí ele pede o módulo da carga. Nós acabamos de ver que, vamos fazer aqui o item A, né? Nós acabamos de ver que quando eu tenho um gráfico, aí o módulo da carga, que é exatamente o quê? Exatamente a área total de onde a questão está me pedindo. Então, nesse caso aqui, ele pediu a carga no tempo de 8 segundos. Aí veja que como o gráfico vai de 0 até 8, então a carga total vai ser a área total dessa figura. Então preste bastante atenção. A carga é a área. A gente viu que a carga, que ela é numericamente igual à área do gráfico, né? Beleza? Agora preste atenção quando você for resolver as questões, porque, por exemplo, se ele pedisse a carga de 0 a 2, você ia fazer só a área desse triângulo aqui. Beleza? Se ele pedisse a carga de 0 a 6, você ia fazer só desse trapézio aqui, né? Se fosse a carga entre 2 e 6, seria a área desse retângulo. Se fosse a área entre 6 e 8, seria a área desse triângulo aqui, né? Mas, como ele pediu nos 8 segundos a carga total, então você vai ter que pegar a figura total, tá certo? Então vai ser de 0 a 8, vai ser a área desse trapézio aí, tá bom? Então, nesse caso aí, a carga vai ser a área do trapézio. A área do trapézio a gente sabe que é o quê? Que é base maior mais base menor, né? Vezes a altura sobre 2. Lembrando aí a área do trapézio. Aí vamos lá para a figura. A base maior desse trapézio é 8, né? A base maior é 8. Mais a base menor é essa base aqui. Essa base aqui ela está entre 2 e 6. Então 6 menos 2 dá 4. Aqui é 4. Vezes a altura. A altura está aqui. Vai de 0 a 10. Sobre 2. Então o módulo da carga total aí vai ser, ó, 10 dividido por 2. Isso aqui dá 5, né? Então vai ficar 8 mais 4 dá 12 vezes 5. Beleza? Então 12 vezes 5 dá 60 coulomb. Tá? A carga total de 0 até 8 segundos é de 60 coulombs que atravessou esse condutor. Beleza? Agora olha só, no item B ele diz a intensidade média de corrente elétrica nesse intervalo de tempo. Aí nós também já vimos, né, na aula passada que a intensidade média e médio é igual à carga, né, sobre o intervalo de tempo. Então essa carga nós já encontramos, que foi 60, e o intervalo de tempo foi exatamente 8. Né? Você pode simplificar, né? Tudo por aqui, por exemplo, 60 por 4 dá 15, né? E 8 por 4 dá 2, né? Aí esse aqui vai dar, em médio, 15 dividido por 2 dá 7,5. Então a corrente média é de 7,5 amperes. Então aí está. O item A carga é 60 coulomb e aqui a corrente média é de 7,5 amperes. Tranquilo, pessoal? Belezinha? Aí foi só para a gente exercitar e até o próximo vídeo.